sábado, sejam bem-vindos a mais uma escola sabatina. Em Filipenses 2:9 diz: Contudo, foi por causa disso que Deus o levou até a mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Bom dia. A lição dessa semana vem falando sobre a criação, o Gênesis como fundamento, sendo a primeira parte que estudamos. E a lição de número 8. Os principais ensinamentos e doutrinas da Bíblia têm sua fonte nos primeiros capítulos de Gênesis e são fundamentais para o restante das Escrituras, como o caráter de Deus, o Messias, o dilúvio, o sábado, a aliança e muitos outros ensinamentos que vieram através do Gênesis. E esse foi o estudo da nossa semana. Neste momento, convido todos vocês a cantarmos juntos o hino Santuário no Templo. Santuário no templo, quero te adorar como tu desejas, quero te servir como tu me pedes. Todos são bem-vindos, aqui todos somos filhos, criados pelo mesmo Pai, amados pelo mesmo Filho. Depois de 6 dias, depois de criar a vida e ver que tudo era bom, e ver que tudo era bom, não ergueste um templo de pedra, não fundaste uma igreja para te adorar, Senhor, para te adorar, Senhor. Mas o primeiro templo que criaste no Éden foi o 7º dia, onde todos podem te encontrar. Entro no teu templo, santuário no templo, quero te adorar como tu desejas, quero te servir como tu me pedes. Todos são bem-vindos, aqui todos somos filhos, criados pelo mesmo Pai, amados pelo mesmo Filho. Depois de 6 dias, depois de criar a vida e ver que tudo era bom, e ver que tudo era bom, não ergueste um templo de pedra, não fundaste uma igreja para te adorar, Senhor, para te adorar, Senhor. De um sábado a outro vamos juntos adorar, na eternidade, diante da beleza de tua face. Entro no teu templo, santuário no templo, quero te adorar como tu desejas, quero te servir como tu me pedes.
Todos são bem-vindos, aqui todos somos filhos, criados pelo mesmo Pai, amados pelo mesmo Filho. Entro no teu templo, santuário no templo, quero te adorar como tu desejas, quero te servir como tu me pedes. Todos são bem-vindos, aqui todos somos filhos, criados pelo mesmo Pai, amados pelo mesmo Filho. Bom dia, irmãos. Um feliz sábado. Vamos orar? Amantíssimo Deus, bondoso Pai que nos céus habitas, santo, santo, santo seja o teu nome, ó Senhor. Tu que nos céus habitas e também nos nossos corações por intermédio do seu santo e bondoso Espírito. Embora, ó Senhor, não estamos em seu santo templo para te adorar, mas estamos em casa te adorando. Aceite o nosso culto e nosso louvor. Perdoe, Senhor, os nossos pecados. Venha, bom Pai, ser o Senhor o nosso diretor nessa manhã. Abra a nossa mente ao abrirmos a Tua palavra. E aproveitando o ensejo, Senhor, livra-nos dessa pandemia que assola este mundo. Tu sabes o porquê e tem o objetivo por trás de tudo isto. Ser com cada um que está nos ouvindo e santificando o teu dia que o Senhor separou para nós. Não nos desampare. Ouça-nos, Senhor. Tem misericórdia de nós. Entregamos, Senhor, o nosso ver em tuas mãos. Ser conosco, nosso convidado especial nesta manhã e nesse dia de sábado, para que nós possamos chegar mais pertinho de ti. Em nome de Jesus te pedimos, hoje e sempre, pois somente Ele é digno de honra, de glória, de louvor, agradecimento e obediência. Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória, hoje e sempre. Amém, Senhor. Um feliz sábado. Informativo Mundial das Missões. Demônios e Morte. Timo, Anneli e Leena estudavam a Bíblia na Finlândia, quando Leena disse: "Eu tive um mau pressentimento." Então os 3 estudantes universitários começaram a orar, e naquele momento, um vulto negro correu em direção a Anneli. Timo e Leena oraram com mais determinação, e então um vulto brilhante apareceu e expulsou o vulto negro. O vulto negro ainda tentou de novo entrar no quarto, mas foi bloqueado pelo vulto brilhante, e depois de 10 minutos os vultos sumiram. Os estudantes, apavorados, saíram do quarto tentando entender o que tinha ocorrido. Nos corredores, eles souberam que o ataque tinha acontecido ao mesmo tempo que havia ocorrido um suicídio em uma casa vizinha. Anneli desabafou que já tinha praticado espiritismo e ainda era perseguida pelos maus espíritos, mas agora tinha entendido que Deus era mais forte. Naquela noite, após o ataque, já na sua cama, Anneli viu um vulto brilhante sentar-se ao seu lado e colocá-la para dormir. Anneli continuou estudando a Bíblia e logo foi batizada na igreja adventista, e os ataques demoníacos pararam. Para Timo, dias depois, ao deitar-se, ele ouviu uma voz dizendo: "Não seja batizado", mas ele ficou firme em Deus. No dia seguinte, ele soube que na noite anterior,
outra pessoa havia cometido suicídio perto da casa dele. Timo foi batizado e se tornou pastor adventista, e no seu ministério as experiências sobrenaturais não pararam. Certa noite, por exemplo, em um encontro de pastores, ele e outro colega de ministério sentiram uma súbita necessidade de orar, e então eles oraram por 2 horas naquela madrugada. No dia seguinte, Timo e o outro pastor souberam que um homem havia tentado suicídio ali perto, mas um outro pastor o havia impedido. O pastor Timo afirma que esses eventos sobrenaturais são evidências do grande conflito entre Deus e Satanás. Nossas ofertas neste trimestre irão ajudar a Igreja Adventista no Chipre a ter o seu primeiro templo próprio. Sejamos liberais. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, do santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
Bom dia a todos, feliz sábado. Feliz sábado, Naldo. Feliz sábado, Ana. Feliz sábado, meus irmãos e irmãs. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com cada um de nós. Amém. Essa semana estudamos sobre a criação, né? Gênesis como fundamento. Parte 1. Vamos agora recapitular o que aprendemos em Gênesis. Os principais capítulos da Bíblia estão fundamentados no livro de Gênesis, né? Gênesis nos apresenta vários fundamentos: a criação da humanidade, o sábado, a origem do mal, o Messias e o plano da redenção, o poder da palavra de Deus, a palavra falada de Deus, o poder, o casamento entre o homem e a mulher, e dentre outros fundamentos que Gênesis nos apresenta. Aqui na lição lemos o seguinte: os primeiros capítulos do livro de Gênesis são fundamentais para o restante das Escrituras. Os principais ensinamentos ou doutrinas da Bíblia têm sua fonte nesses capítulos. Neles encontramos a natureza da divindade trabalhando em harmonia com o Pai, Filho e Espírito Santo. Em Gênesis 1, verso 1, está escrito assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. As perguntas feitas pela filosofia hoje, de quem somos, de onde viemos, por que estamos aqui, já são respondidas nesse verso. Mas a questão de que o verso diz, no princípio, o que quer dizer no princípio? No princípio, quer dizer que Deus ele já existia muito antes da criação, muito antes do estabelecimento do tempo, né? Do ciclo diário, de tarde, manhã, semana, mês e ano. Certo. Legal. E ainda, vamos ler os versos 2 a 5, que diz assim: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz de dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Eu tenho algumas perguntas aqui a respeito desses versos que acabamos de ler. A terra, porém, estava sem forma e vazia. O que quer dizer isso? O que podemos aprender disso aí, né? A terra estava vazia. Então, Deus ele criou tudo. Ele não criou a partir de uma matéria-prima. Deus ele criou pelo poder de sua palavra. Então Deus criou tudo, não precisou de uma matéria-prima como nós agora, né? Quando vamos criar alguma coisa, fazer algo, temos que ter a matéria-prima. Deus ele não precisou disso. Até mesmo o sistema que estamos usando, ele é uma criação que é recente. O smartphone, por exemplo, é da minha geração, da geração das minhas filhas. Porém, antes foi criado um telefone. O princípio de criação do smartphone foi espelhado no telefone antigo, né? É uma criação a partir de algo que já existia. Sim. Deus não. Deus ele criou e foi vendo que era bom, né? Disse Deus: haja luz, e houve luz. Que luz seria essa? Já que Deus ele só criou os luminares, a lua, o sol, as estrelas no quarto dia, né? Ele criou. Então, que luz seria essa? Boa pergunta. Você sabe responder, meu irmão? Deus disse ainda: e viu Deus que a luz era boa. E o que quer dizer isso aí, Ana? Deus ele é um Deus organizado. E Deus, quando ele criou tudo, ele viu que era bom na perspectiva da criação, né, para nós humanos. Um Deus
de ordem. Ele poderia ter criado tudo de uma vez, Sim. mas ele criou ponto a ponto. Aquilo que o que ia ser criado na frente precisava, ele ia criando primeiro. E Deus, ele é onipotente. Ele ainda parava e analisava e dizia que o que ele criou era bom. Vamos ler João 1 a 4. Esse é o verso para memorizar. João 1 a 4 diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Amém. Então descobrimos o que era aquela luz, né? Aquela luz do primeiro dia. A luz dos homens. A luz de Jesus. Aquele que viria para morrer por mim e por você, para nos tirar das trevas para a maravilhosa luz. Que fantástico, né? Então, o Criador da Terra foi Jesus, né? Juntamente com Deus Pai e Deus Espírito Santo. Santo. Ainda para falar um pouco dessa luz, Apocalipse 22:5 diz que já não haverá noite e que também nem precisamos de luz de candeia nem do sol, porque seremos iluminados pelo nosso Deus. Coisa maravilhosa. Está se referindo à Cidade Santa, né? A Cidade Santa que vamos morar com Jesus. E ainda o verso de Apocalipse 21:23 diz assim: a cidade não precisa de sol nem da lua. O Cordeiro é a sua lâmpada. Então seremos iluminados pela luz de Jesus. Mas ainda nos versos que a gente leu de Gênesis, dizia assim: houve tarde e manhã o primeiro dia, né? Mas quando que ele criou o sábado? Ele criou o sábado no próprio sábado, no sétimo dia. Deus, ele criou, ele estabeleceu o sábado e descansou, abençoou e santificou esse dia. Você pode ler para mim na lição, Ana? Sim. A Bíblia diz: e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Gênesis 2:2. Muitos criacionistas enfatizam a obra de Deus durante os 6 dias da criação, mas deixam de reconhecer que ela não terminou no 6º dia. Ignoram que a obra terminou quando ele criou o sábado. Por isso, Jesus disse: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Isto está lá em Marcos 2:27. Jesus fez essa declaração autoritativa porque ele criou o sábado como sinal e selo eternos da aliança de Deus com o seu povo. O sábado não era somente para o povo hebreu, mas para toda a humanidade. Veja que o próprio Jesus, né, ele reconheceu o sábado, né, e ele guardou o sábado dos seus discípulos e muitos outros na história bíblica e inclusive do Novo Testamento. Tem uma outra questão que o inimigo ele ataca muito, que também foi criada no livro de Gênesis. A gente pode ver a criação do casamento, né?
A criação do casamento, criada por Deus, uma instituição que ela vem sendo atacada demais, né? O que mais o inimigo quer é que a instituição do casamento acabe, porque acabando a instituição do casamento, toda a família se desmorona. Sim. Agora imagine comigo, se a modernização do casamento que temos hoje, homem casando com homem, mulher com mulher, Deus instituiu o casamento de um homem e uma mulher. Mas imagine comigo, se toda a humanidade decidissem casar com pessoas do mesmo sexo. Pensem bem, as próximas gerações, no próprio sábado, no sétimo dia, Deus ele estabeleceu o sábado e descansou, abençoou e santificou esse dia. Você pode ler para mim na lição, Ana? Sim. A Bíblia diz: E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Gênesis 2:2. Muitos criacionistas enfatizam a obra de Deus durante os 6 dias da criação, mas deixam de reconhecer que ela não terminou no 6º dia. Ignoram que a obra terminou quando ele criou o sábado. Por isso, Jesus disse: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Isto está lá em Marcos 2:27. Jesus fez essa declaração autoritativa porque ele criou o sábado como sinal e selo eternos da aliança de Deus com o seu povo. O sábado não era somente para o povo hebreu, mas para toda a humanidade. Veja que o próprio Jesus, né, ele reconheceu o sábado, né, e ele guardou o sábado. Os seus discípulos e muitos outros na história bíblica e inclusive do Novo Testamento. Tem uma outra questão que o inimigo ele ataca muito, que também foi criada no livro de Gênesis. A gente pode ver a criação do casamento, né? A criação do casamento, criada por Deus, uma instituição que ela vem sendo atacada demais, né? O que mais o inimigo quer é que a instituição do casamento acabe, porque acabando a instituição do casamento, toda a família se desmorona. Sim. Agora imagine comigo, se a modernização do casamento que temos hoje, homem casando com homem, mulher com mulher, Deus instituiu o casamento de um homem e uma mulher. Mas imagine comigo, se toda a humanidade decidissem casar com pessoas do mesmo sexo. Pensem bem, as próximas gerações seriam extintas, a humanidade ia acabar. Deus é perfeito quando ele criou a união de um homem e uma mulher. O inimigo, ele tenta apagar as digitais de Deus na criação. O sábado, o casamento, a lei, o tempo. Naldo, e isso acontece porque Satanás, como ele não consegue atingir a Deus, então ele atinge a criação do Senhor, as coisas que Deus criou, que ele ama, né? Assim ele consegue atingir o nosso Deus, né? Porque Deus nos ama tanto que ele sente por nós todo esse sofrimento, né? Ana, você pode ler essa parte da lição pra gente? Posso, sim. Na criação e o casamento? No sexto dia, Deus chegou ao clímax da semana da criação.
Ele fez a humanidade. É impressionante que o plural seja usado para Deus em Gênesis 1:26. Pela primeira vez, façamos o homem à nossa imagem. Todas as pessoas da Trindade Divina, em um relacionamento de amor umas com as outras, criaram o casamento humano divinamente, instituição aqui na Terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem o criou. Homem e mulher os criou. Adão declarou: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamou-a de varoa ou mulher. O casamento exige que o homem deixe pai e mãe e una-se à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Bom, nós experimentamos a família que Deus criou. Não somos perfeitos, mas nós somos muito felizes. Amém. Como homem e mulher juntos. Amém. Temos pouco tempo, mas eu ainda queria falar com você sobre a criação, a queda e a cruz. Sabemos que o que Deus criou foi bom, foi muito bom. Ele mesmo disse: o Éden estava uma maravilha, sem nenhuma mancha do pecado. Mas infelizmente eu e você nós conhecemos a história, né? E Satanás prometeu a Eva que não era verdade. É certo que não morrereis. Paulo, em Romanos 5,12, diz: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. A teoria da evolução diz que a morte ela já existia antes do pecado. Se isso fosse verdade, o sacrifício de Cristo na cruz seria anulado, porque se o salário do pecado é a morte e Cristo morreu para me salvar e salvar você, mas e se a morte já existia antes, eliminaria não só a criação, mas também a redenção do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu amigo, eu convido a você, nós temos pouco tempo, a se aprofundar um pouco mais nesse assunto, mas eu gostaria de falar ainda sobre o sábado com você, para finalizar. Eu não sei se você já experimentou guardar o sábado como instituiu o nosso Senhor, o nosso Criador. Mas experimente que você vai sentir algo totalmente diferente daquilo que você já experimentou. É como você está frente ao nosso Criador. É uma aproximação ao nosso Criador. Experimente. Eu desejo a todos vocês um feliz sábado e que possamos ter o restante de sábado na presença do nosso Senhor. Que Deus abençoe a todos e que possamos na próxima semana, estudar a criação em Gênesis, parte 2. Está muito interessante, muito linda essa lição. Então, que Deus nos abençoe e nos dê um culto daqui a pouco e possamos acompanhar também o culto. Que Deus venha abençoar e estar conosco, durante todo esse sábado. Até mais. Até. Feliz sábado. Quero aqui agradecer a presença de todos que participaram da nossa escola sabatina. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos proteja e fique sempre conosco. Para finalizar, vamos cantar o hino 608, que é Que Deus te abençoe. E que Deus nos abençoe em nome de Jesus.
Bom dia, meus irmãos. Feliz sábado a todos. A lição dessa semana, né, foi bastante gratificante, né, para todos, né, acredito. Que podemos relembrar, né, ou conhecer, né, o livro de Gênesis, né, a nossa criação, né, o plano da salvação e muitas outras coisas. Né, que o quão é gratificante, né, nós podemos aprender sempre, né, gradativamente com a palavra de Deus. Vamos aqui finalizar e peço que todos, né, junto comigo, façam uma oração de encerramento. Obrigado, Pai amado, por essa semana que passou, meu Deus, pelo livramento que nos concede todos os dias, a cada segundo de nossas vidas, Senhor. Nós pedimos sempre, meu Pai amado, humildemente, que segure nossa mão, meu Pai, que nos oriente, né, nos dê direcionamento, meu Pai amado, né, para nossos familiares, para nossos amigos, para todos os membros de Tua igreja também, Senhor. Né, pedimos para as pessoas enfermas, né, que estão nos hospitais, né, que estão padecendo, meu Pai amado, nesse momento, famílias que estão perdendo seus entes queridos, Senhor. Pedimos que nos dê sempre a esperança, meu Pai amado, né, de dias melhores, e sabemos que somente em Ti, meu Pai amado, podemos ser vencedores, Senhor. Pedimos que tenhamos um restante de dia abençoado na Tua presença, Senhor, né. Perdoa nossos pecados, é o que te peço e te agradeço, meu Deus. Em nome de Jesus, meu Pai amado. Amém, Senhor.